Galera, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu vou falar da vitória do São Paulo nesse vídeo, eu vou falar dos bastidores do São Paulo. E acredita que o São Paulo vai se reestruturar. Eu acredito eu acredito numa organização no São Paulo. Você acredita? Comente aqui. Nós vamos para a vinheta. Eu vou falar, galera. Vou falar da vitória do São Paulo. Assista, curta esse vídeo, curta aí o vídeo. E fica no vídeo, porque eu vou explicar nesse vídeo sobre a vitória do São Paulo e vou falar também que vai acontecer ainda hoje, vai acontecer nessa noite, vai acontecer impeachment. E aí, Cassary renuncia ou não renuncia? Cassary permanece como presidente ou ele será afastado da gestão do São Paulo? Ele será afastado? Cassary será afastado hoje. Cassary vai renunciar. Cassary será hoje afastado do São Paulo como presidente. O pior presidente de toda a gestão do São Paulo, Júlio Cassary. Eu vi o Marcos Aurélio Cunha falando sobre a gestão do São Paulo. Ele falando do São Paulo, que foi sempre referência. Nas épocas, o São Paulo foi time de referência. Time que tinha honestidade. Time que contratava bem. Diretores do São Paulo na época. Gestão do São Paulo. A gestão do São Paulo há muitos anos sabia contratar e sabia administrar. Olha a diferença para hoje. A dívida do São Paulo só aumenta. E a gestão atual endividou o São Paulo. E aí tem esse negócio de roubalheira no São Paulo, camarote, coisa irregular. Polícia investigando o São Paulo, dinheiro que foi forjado, que foi desviado. E aí eu pergunto para você, os jogadores sabem que a gestão do São Paulo é fracassada, é perdedora. Jogadores não podem falar publicamente que a gestão do São Paulo é boa, é péssima, é regular. Eles não podem falar isso. Porque viu o que o Luiz Gustavo falou? Viram o que o Luiz Gustavo falou na coletiva? Ele abriu o verbo, soltou o verbo. E hoje ele não está mais no São Paulo. Ele não está mais no São Paulo. Aí, muitos acham, até torcedor do São Paulo, muitos até acham. Eu acho que se sair o Cassary vai mudar. Vai mudar, o São Paulo vai mudar. Mas só vai mudar se sair Cassary e sair todo mundo. Tem que sair todo mundo. São Paulo tem que renovar. São Paulo, o Cassary saindo hoje, o São Paulo precisa atualizar, mudar o estatuto, atualizar o estatuto do São Paulo. Muitos falam de SAF no São Paulo, mas eu quero saber de você, SAF no São Paulo, será que vai funcionar? O Cruzeiro não ganhou nada. Botafogo ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, e o Botafogo na temporada passada não ganhou nada.
Não ganhou nada. Uma SAF no São Paulo vai mudar alguma coisa? Saiu o presidente hoje tendo uma impeachment hoje no São Paulo, o Casares saindo e não saiu os conselheiros. Vai mudar alguma coisa? Separando o sócio do São Paulo. Mudando algumas coisas no São Paulo. Será que vai ter alguma mudança radical? Será que vai ter? Quero saber de você. Vamos lá. Eu tô torcendo que o Casares caia fora. E aí, o Casares saindo como presidente do São Paulo, aos pouquinhos vai tirando as laranjas podres. Porque se o Casares sair e ficar laranja boa com laranja ruim, vai estragar. Foi isso que aconteceu no São Paulo. E eu tô torcendo para que tenha impeachment hoje. Vamos lá, o São Paulo, para muitos, não ganharia do São Bernardo. E o São Paulo ganhou com gol do Luciano do São Bernardo. E o São Paulo tá na dele. O São Paulo agora pega o Corinthians, lá em Itaquera. São Paulo jogou bem, foi um jogo truncado, o campo estava encharcado e mesmo assim o São Paulo jogou bem. O São Paulo fez o que podia fazer e na bola parada o São Paulo, com Luciano, faz o gol da vitória. Ele fez o gol da vitória. O Luciano é protagonista no São Paulo. Ele é jogador que ele entra e resolve. Ninguém gosta do Luciano, mas Luciano é protagonismo hoje no São Paulo. Ele não é craque, mas ele é um jogador que tem certos jogos, ele entra e resolve. Eu gostei da atuação do Paulinho. Os jogadores que foi integrado ao time profissional, eu gostei da atuação do Paulinho. Quando o Crespo mudou. Aí tem muitos questionando, não precisa 3 zagueiros. Crespo não precisa entrar com 3 zagueiros e 3 volantes. E aí eu quero perguntar para vocês. Se o Crespo jogar, ou se o São Paulo jogar com 2 zagueiros, 2 pontas, 3 volantes e um cara, e pode ser o Lucas, será que pode ser o Lucas? Como camisa 10, para passar bola pros ponta. O São Paulo tem de tudo para acertar. Aí o Nicolas, para mim, ele fez um bom jogo. O Danielzinho, galera, Danielzinho tem de tudo para evoluir no São Paulo. Eu gostei da atuação dele. Ele tem de tudo para evoluir no São Paulo. O meu time na cabeça. Com Danielzinho, Marcos Antônio. Aí pode entrar com Borbadilha. Eu acho que você sabe que o Alisson, ele vai sair do São Paulo, ele vai pro Corinthians. E aí estão dizendo que o Alisson vai pro Corinthians e o Ranieri vem pro São Paulo, ou outro jogador lá argentino, não me lembro o nome dele. São Paulo e Corinthians farão uma troca. E aí? Mandamos o Alisson, São Paulo manda o Alisson pro Corinthians e o São Paulo traz o Ranieri. Ou Martinez. O Martinez. E aí, o que você acha? Vamos lá, galera. Com a entrada do Luciano, o São Paulo começou a gostar do jogo. O São Paulo começou
a gostar do jogo, mesmo com o campo molhado. O São Paulo teve muita movimentação. Caleri, galera. Caleri entrou muito bem. Caleri estreou, retorna ao São Paulo nesse jogo diante do São Bernardo, e o Caleri voltou muito bem. Ainda tem o Rian Francisco para voltar, tem o André Silva para voltar. Tem mais jogadores para voltar. No papel, o São Paulo não é um time ruim. Não é um time ruim no papel. O Ferreirinha, para mim, fez um bom jogo. O Ferreirinha fez um bom jogo. O Lucas também teve muitas participações. Mas o Lucas ainda não é aquele cara. O Lucas ainda não é aquele cara que você vai colocar na cabeça, ó, o São Paulo com o Lucas agora vai. Quando o Lucas sai, que entra o Luciano, o jogo mudou em alguns aspectos. O jogo mudou porque quando o Luciano entra, o Caleri, o Paulinho, não tô lembrado, o Borbagilha entrou, o São Paulo já começou a movimentar, passar mais a bola, tocar mais a bola, o São Bernardo querendo se recuar, mas quando o Lucas sai, quando o Tapia sai, que entra o Caleri, o jogo muda um pouquinho em alguns aspectos. O jogo muda um pouco. E o São Paulo sai com resultado. E agora, senhoras e senhores, o São Paulo vai encarar o Corinthians. O São Paulo vai pegar o Corinthians em Itaquera. Corinthians tomou 3 do Bragantino. Corinthians leva uma surra do Bragantino, 3-0. E o São Paulo vai encarar o Corinthians domingo. Um empate não será ruim domingo diante do Corinthians. Para muitos, o São Paulo perderia para o São Bernardo. E para muitos, o São Paulo entraria diante do Majestoso pressionado. São Paulo ia jogar com o Corinthians pressionado. São Paulo ia pegar o Corinthians pressionado com a derrota diante do São Bernardo. Eu não apostaria em uma derrota do São Paulo diante do São Bernardo. Se o campo, se não tivesse chovido ontem, era 2-0 para o São Paulo. Teve bola na trave. Era 2-0 para o São Paulo. Senhoras e senhores, o São Paulo tem 3 jogadores bons na base, além do Paulinho, do Matheus, Pedro Ferreira, o Nicolas. O São Paulo tem bom jogador na base. Eu acho que deveria olhar para a base. Eu acho. Porque tem jovens bons na base do São Paulo. Aí, galera, para muitos o São Paulo não ganharia e o São Paulo ganhou. Eu quero que o São Paulo compete. Eu quero que o São Paulo compete nos jogos. Que jogadores entram ligados nos jogos. O São Paulo empatando com o Corinthians, ganhando da Portuguesa, empatando com o Palmeiras, eu não sei. O São Paulo ainda vai brigar nesse Paulista. O São Paulo ainda vai brigar nesse Paulista. Tem torcedores que querem rebaixamento do São Paulo. Tem torcedores que querem ver o São Paulo rebaixado. E aí, comente aqui. São Paulo é rebaixado no Paulista? São Paulo será rebaixado no Paulista? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu só sei dizer uma coisa. É que tendo impeachment no São Paulo, Júlio Casares sendo afastado, saindo do São Paulo, aos pouquinhos o São Paulo vai se erguendo, vai se levantando. E quem achou que o São Paulo ia à falência vai se decepcionar. Vai se decepcionar. Quem decepcionou o São Paulo, quem decepcionou o São Paulo foi Júlio Casares. Júlio Casares no começo era uma coisa.
E depois o tempo passou, ele já mostrou quem era ele, quem é ele. O Júlio Casares saindo, aos pouquinhos o São Paulo vai se reestruturando. Não sei se vai vir uma SAF, um investidor no São Paulo. Eu acredito que o São Paulo ainda vai se reestruturar. Eu acredito que o São Paulo ainda vai se reestruturar. Torcedores do São Paulo, que está apoiando o São Paulo, acredita que o São Paulo vai se erguer, porque o torcedor que é mesmo fiel, como está sendo, alguns, tem torcedor fiel e tem torcedor que não é fiel. Debaixo de chuva hoje, os torcedores estão lá no Morumbi. Tá lá no Morumbi para pressionar o presidente do São Paulo. Estão lá no Morumbi agora. Estão no Morumbi, debaixo de garoa, para saber do resultado. Casares renunciou. Casares foi afastado. E eu tenho certeza que o torcedor que está lá debaixo de chuva vai sair feliz. Você quer impeachment no São Paulo? Comente aqui, eu quero impeachment. Você quer Júlio Casares fora do São Paulo? Comente aqui no vídeo. Beleza? Se inscreva e compartilha.